Item número: SCP-3000. Classe do objeto: Talmiel. Sítio responsável: Invqual Sítio, 151. Diretor: Kerriek Camp. Chefe de pesquisa: David Bell. Força-tarefa atribuída: SCP-F Eremita. Nível 5. Confidencial. Procedimentos especiais de contenção. A área contendo o SCP-3000, atualmente uma região no Golfo de Bengala com cerca de 300 km de diâmetro, deve ser patrulhada rotineiramente por embarcações navais da Fundação. Sob nenhuma circunstância civis devem ter permissão de tentar fazer exploração de mar profundo ou qualquer tipo de mergulho na área quarentenada. Indivíduos que levem a crer que contataram SCP-3000 devem ser contidos, colocados em quarentena e processados no sítio 151. Indivíduos afetados pelas propriedades anômalas de SCP-3000 devem ser mantidos em contenção indefinidamente. O submarino da Fundação SCP-F Eremita deve monitorar a localização da porção dianteira de SCP-3000, atualmente localizada no interior do Fan de Ganges, aproximadamente 0,7 km abaixo do Golfo. O Eremita tem a tarefa de executar o protocolo ATSAC e a regulamentação de funcionários a bordo da embarcação está sujeita às diretrizes do protocolo. Para uma descrição completa do protocolo ATSAC, veja o adendo 3002. Atualmente, não há cura conhecida para a exposição a SCP-3000. Como tal, indivíduos afetados devem ser contidos e quarentenados para avaliações posteriores. Indivíduos a bordo do SCP-F Eremita não têm permissão para deixar a embarcação a não ser com o propósito de executar os procedimentos necessários para o protocolo ATSAC. Indivíduos que deixarem a embarcação sem a autorização necessária devem ser considerados perdidos. Sob nenhuma circunstância indivíduos devem interagir com SCP-3000 sem autorização. Descrição: SCP-3000 é uma entidade aquática, serpentina e massiva semelhante a uma moreia gigante, Gymnotórax javanicus. O comprimento total de SCP-3000 é impossível de ser determinado, mas hipotetiza-se que seja entre 600 e 900 km. A cabeça de SCP-3000 mede cerca de 2,5 metros em diâmetro e seções do corpo em si podem ter até 10 metros de diâmetro. SCP-3000 é tipicamente uma criatura sedentária, apenas movendo sua cabeça em resposta a certos estímulos ou durante a alimentação. A maior parte de seu corpo está localizada dentro e ao redor do Fan de Ganges, e raramente se movimenta. SCP-3000 é carnívoro. Apesar de sua natureza sedentária, é capaz de se mover rapidamente para capturar presas. Apesar de seu tamanho, existem hipóteses de que SCP-3000 não precisa de alimento para manter suas funções biológicas. Apesar de SCP-3000 excretar uma fina camada de uma substância viscosa e cinza escura classificada como I-909, veja adendo 3002 abaixo, através de sua pele enquanto consome suas presas, o resultado final de seus processos digestivos é atualmente desconhecido. SCP-3000 é uma entidade de risco cognitivo classe 8º. Observação direta de SCP-3000 pode causar diversas alterações mentais severas. Indivíduos que observam SCP-3000 diretamente, tanto quanto aqueles a uma distância incerta de SCP-3000, experimentam dores de cabeça inexplicáveis, paranoia, pânico e medo generalizados e alteração ou perda de memória. O que vem a seguir é um dos registros históricos do sítio 151, escrito pelo Dr. Eugene Getz, sobre a descoberta inicial de SCP-3000 e os efeitos sentidos então. O desconforto foi sentido por toda a tripulação conforme nós submergimos naquela primeira noite. Se isso era por conta de nossa incerteza a respeito do que descobriríamos ou se era algo mais sinistro, eu não especularei. Conforme continuamos a descer, Williams começou a soar profusamente. Quando perguntamos a respeito, ele não conseguia dizer porquê, dizendo que parecia que tinha algo faltando a ele, algo que ele não poderia deduzir o que era. Quanto mais descíamos, mais e mais erraticamente ele agia, em um certo momento se referindo a mim como Darlene e expressando incerteza em relação às tarefas que deveria executar.
Sentimentos similares foram expressados por outros membros da tripulação, mas Williams foi o que sentiu mais. Sua resistência memética era, de longe, a menor entre todos nós, mas ele era um biólogo, não um memeticista. Quando finalmente entramos em contato com a entidade, ele começou a choramingar e teve de ser sedado. Eu lembro dele murmurando a palavra não de novo, como se estivesse incrédulo. Ele ficou em silêncio depois de algum tempo, conforme nos aproximamos da cabeça da entidade, e quando olhei para ele novamente, alguma coisa estava ausente em seu olhar. Ele nem mesmo piscou conforme fizemos a descida final. Próximo das 9h40, nós observamos pela primeira vez a cabeça da entidade. O desconforto era palpável agora. Vários dos outros membros da tripulação reclamaram de sentirem uma nebulosidade e de esquecerem do que deveriam estar fazendo. Capitão Ritter, sempre o mais homem dos homens, dispensou tudo como uma intoxicação por causa do nitrogênio e forçou-os a continuar a se aproximar da entidade. Quando estávamos a 50 metros, a entidade lentamente virou-se para olhar para nós. Até mesmo agora, enquanto relembro de assistir aquela coisa se desenrolando ao redor na escuridão, eu ainda consigo ouvir Williams, latindo igual um cachorro louco na traseira da embarcação. Gritando e se chacoalhando, gritando sobre como podia vê-la na sua cabeça. Perkins e Harrison tentaram amarrá-lo, mas ele se libertou e bateu seu rosto contra uma das escotilhas. Ele acertou com tanta força que rachou a camada interna do vidro. O dano foi grande o suficiente para precisarmos voltar à superfície. Tentamos dar atenção médica a Williams, mas ele já tinha ido longe demais naquele ponto. Ele bateu seu rosto até virar polpa no vidro e, apesar do trauma, ainda conseguiu falar brevemente enquanto jazia em seu leito de morte. Ninguém registrou suas palavras, não pensamos nisso na hora. Mas eu lembro delas bem o suficiente. Ele disse não há nada, nada. Quando atingimos a superfície, muitas horas depois, Williams estava morto. Na hora, não pensei muito a respeito do que ele havia falado. Apenas balbuciações de um homem que ficou louco nas profundezas, eu pensei. Eu não sabia nada na época. Mas ainda agora, eu consigo ver os olhos da criatura. Eu a vejo lá, pendurada na escuridão, iluminada por uma luz que eu não consigo ver a fonte. E eu sinto o terror persistente que Williams deve ter sentido naquela noite no submarino, enquanto ele era sobrepujado por seja lá de que escuridão aquela coisa maldita tenha saído. Descoberta. SCP-3000 foi descoberto em 1971, pouco tempo depois de 2 barcos pesqueiros de Bangladesh e 15 pescadores desapareceram ao longo da costa da Índia. Como o país de Bangladesh tinha sido apenas recentemente estabelecido nessa época e tinha sido sujeitado a perseguição política significante por parte do Paquistão, esse incidente recebeu grande atenção da mídia, devido ao medo de que fosse resultado de uma agressão estrangeira. Unidades locais de despacho costeiro não conseguiram localizar os barcos desaparecidos, fomentando ainda mais a histeria midiática. Pesquisadores da Fundação estacionados em Calcutá, agora Kolkata, perceberam similaridades entre esse desaparecimento e outro incidente 2 anos antes. Uma investigação profunda auxiliada por contadores Marriott e Pachler revelou a localização dos 2 barcos, além de uma desconhecida e não descoberta massa muito abaixo da superfície do Golfo de Bengala. Mais investigações levaram à descoberta de SCP-3000. A área foi rapidamente assegurada e os atuais procedimentos de contenção foram desenvolvidos em abril de 1972. O protocolo ATSAC sendo adotado em outubro de 1998. Adendo 3001. Registro da exploração de contato inicial. Observação. O texto a seguir é uma transcrição de registros de áudio feitos durante o contato inicial de um mergulhador de mar profundo com SCP-3000. Até esse ponto, nenhum mergulhador da Fundação havia se aproximado a menos de 300 metros de SCP-3000. Mergulhadores tinham a tarefa de avaliar a criatura e determinar a fonte do fluido cinza e viscoso que foi observado flutuando ao redor de sua cabeça. A equipe de mergulho era composta de 3 membros da FTM-9, 9 pescadores de reis, liderados por FTM-9 Alpha.
ponto de lançamento foi através da câmara de ar comprimido do submarino da Fundação SCPF Stravinsky. Todos os mergulhadores estavam equipados com trajes de alta pressão, além de faróis frontais. Adicionalmente, um cordão foi conectado à FTM-9 Alpha, que então foi ligado em um formato de T tanto a Bravo quanto a Foxtrot. Iniciar gravação. Tudo bem, comando. Estamos situados na câmara e prontos para sair. Confirmado. Prossiga e desligue o som. Orion 9 Alpha, checando. Orion 9 Bravo, checando. Tudo bem, homens, nós estamos em uma posição a cerca de 500 metros da cabeça dessa criatura. Garantam que seus cordões estão seguros e bem presos. Não queremos nenhum de vocês se separando dos outros lá fora. Como está a visibilidade lá embaixo hoje, comando? Aguarde. Cerca de 3 metros. Então tá escuro pra caralho. Entendi. Por que estamos saindo tão longe? O tamanho dessa coisa é difícil de compreender, e ela está enrolada em si mesmo em vários lugares diferentes. Não podemos chegar muito perto porque tem muito corpo lá. A entidade não se move tem 3 semanas. Nenhum movimento. Afirmativo. Ela se move bem pouco com as correntes lá embaixo, mas nada além disso. Se não fosse pelo movimento de cabeça observado pela primeira equipe submersa, nós provavelmente nem saberíamos se isso estaria vivo ou não. Isso é reconfortante. Certo, cordões estão apertados. Inunde a câmara. Confirmado. Barulho de água corrente é ouvido conforme a câmara é inundada. Nenhum outro som é ouvido por vários minutos. Depois de algum tempo, o som de água corrente cessa. Vocês estão bem? Tô bem. Tá frio pra caralhas aqui. Tomara que não fiquemos aqui fora por muito tempo então. Liguem suas luzes, rapazes, aqui vamos nós. Todos os membros da equipe de mergulho saem da câmara de ar comprimido. Há um som mecânico baixo conforme a porta da câmara fecha atrás deles. Um clique abafado é ouvido, e o Stravinsky ativa seus faróis de popa. Em Alpha, talvez essa seja uma hora ruim para perguntar, mas eu não consigo lembrar como eu ligo meu farol, e seu farol está ligado, Foxtrot. Ele, o quê? Pausa. Do que você me chamou? Da sua designação, Mulane. Foxtrot. Eu sou Foxtrot, chefe. Peraí, do que você tá falando? Eu não entendo o que você quer dizer com designação. É a porra do seu nome de chamada, Bravo, o que você quer dizer quem é Bravo? Merda, peraí. Eu ia dizer algo. Barry, você ainda está aí. Aguarde. Pausa. Vá para onde foi comandado. Ei, estamos tendo um pouco de dificuldade aqui fora. Eu não tenho certeza de quem. Parece que nós temos uma certa confusão a respeito de designações e eu não sei direito para onde estamos indo. Onde exatamente nós estamos? Deus, vocês estão sentindo isso? Eu tô com uma dor de cabeça horrível, é como se tivessem enfiando uma agulha no meu cérebro. Alguma coisa, equipe de mergulho, estejam avisados que nós acreditamos que vocês estão experimentando alguns efeitos cognitivos prejudiciais. Continuem seguindo em frente e nós daremos mais informações a vocês conforme as recebermos. Entendido? Comando, notifico que Foxtrot tem uma terrível dor de cabeça. Acho que estamos indo na direção certa. Não conseguimos ver nada aqui fora. Vocês estão a cerca de 150 metros da cabeça da entidade, Alpha. Você deve conseguir visual em breve. Comando, eu não vejo nada. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Estamos quase lá, Alpha, equipe de mergulho, estejam avisados. Estamos vendo a entidade se movimentando no radar. Barry, eu não tô vendo nada aqui embaixo. O que nós deveríamos estar procurando tudo que eu vejo é escuridão. Tem um vento frio maligno assoprando, me empurrando em direção à borda de algo que eu não posso ver. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Comando, Bravo não está reagindo. Requisito que a missão seja abortada imediatamente. Espera um segundo na borda do nada, a polegadas do esquecimento. Tem uma doença na minha mente que eu sei que não pode ser curada. Além de mim há apenas escuridão e um único par de olhos escuros. O que você está dizendo?
Equipe de mergulho, nós puxaremos vocês de volta imediatamente. Temos motivos para acreditar que Barry é você.